É muito bom estarmos juntos para o estudo de hoje, continuando estudando a Palavra de Deus. Para nos ajudar no estudo de hoje, nós temos o pastor Steven Couto. Obrigado, é bom estar aqui. Muito bom estarmos juntos para o estudo da Palavra de Deus. Nós vamos, neste momento, pedir a direção de Deus, a bênção de Deus. Eu creio, pastor, que o senhor tem uma pessoa por quem gostaria de orar? Tem uma pessoa que mandou uma mensagem pelo Facebook, o Robinson Alves. Ele gosta muito do programa, então queria orar para ele e para todos que estão a ver o programa. Vamos orar então. Deus, obrigado que nós estamos aqui hoje, que nós podemos estudar a Bíblia, aprender mais de Ti e do Teu amor. Fica com o Robinson e com todos que assistem ao programa, que eles possam ser abençoados e cheios do Espírito Santo. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos estudar hoje o capítulo 16. Nós estudamos sobre as lutas e os desafios que um cristão enfrenta neste mundo. Então Jesus, ele continua nos orientando em relação a isso. No capítulo 16, os 4 primeiros versos, nós já estudamos sobre este assunto, especialmente os desafios, os tropeços que seriam colocados diante dos cristãos, mas nós vamos focalizar especialmente dos versos 5 em diante. 1 até 4 ele só está a continuar com aquele tema, né, que nós vamos ter problemas. Só começando no versículo 5, agora é a resposta, é a mensagem que Deus dá para dizer, olha, mesmo que isto tudo é verdade, é real, mas eu tenho uma resposta, eu tenho uma solução para o problema. O interessante é que Jesus, ele provê um apoio extra para todos os cristãos aqui neste mundo, diante dos problemas, dos desafios que enfrentariam. E nós vamos ver agora, então, quem que Jesus estaria enviando, o que ele faria nesse sentido para dar um apoio extra para todos nós. Vamos ler, então, os versos 5 a 7 e começarmos o nosso estudo diretamente da Palavra de Deus. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Muito bem, nós vemos que os discípulos, ao ouvirem que Jesus ele iria para algum lugar, ele voltaria para o Pai, eles começaram a ficar tristes. Mesmo assim, eles não perguntaram para Jesus. E Jesus, então, procurou mostrar para eles que era necessário que ele fizesse isso para o bem deles. Eu penso que o problema é que Jesus já estava a pensar num sentido espiritual, né? Ele estava a falar de um assunto muito maior do que o que estava na mente deles. Porque para os discípulos, apóstolos, quando eles viam a Jesus, eles ainda só viam o rei humano. Uma pessoa que ia ser o rei de Israel, que ia tirar Roma de lá, que ia ser um novo país, né? Então, quando Jesus começa a falar, olha, só vou estar aqui mais um tempinho e eu vou voltar para o Pai, eles ficaram, mas espera, isso não faz parte da história, isso não é o plano. Porque o plano deles, que era só aqui nesta terra, era muito diferente do que o plano de Jesus, que era um plano para o universo, né? Para a salvação do ser humano. Então é isso que eles ficaram confusos, mas também ninguém queria falar para dizer que, olha, não entendo o que está a acontecer. Então, esse é o problema que está a acontecer aqui. Então, Jesus, ele fala, olha, para o bem de vocês que eu estou indo, porque se eu não for, eu não posso enviar para vocês o conselheiro. Em algumas versões bíblicas diz o Consolador. Então, Jesus deixa claro que faz parte do plano, que o plano dele não era apenas para o bem dos seus discípulos. Exato. Não era apenas para o bem daqueles que estavam bem próximos dele naquele momento, mas era um plano muito mais amplo para alcançar toda a humanidade. Exatamente. Era necessário que ele voltasse para o Pai e enviasse o Espírito Santo para que pudesse, então, ajudá-los nesse caminhar com Deus. Exatamente, é assim... Ter Jesus aqui na Terra foi um milagre, foi uma bênção para o mundo, né? O Filho de Deus vir aqui à Terra, transformar-se em um ser humano para entender
o que é ser um ser humano, o que é ser tentado, né? Viver num mundo de pecado, sofrer, todas as coisas que nós também passamos, né? Então foi um grande ato de Deus, assim, Jesus fazendo isso. Só que o que Jesus está a dizer aqui é o Espírito Santo ainda pode fazer mais do que eu. Né? O problema é que Jesus, como um ser humano, só podia estar em um lugar por cada vez. Né? Então ele estava em Jerusalém, ou estava em Betel, ou estava em outro lugar. Se Jesus ficasse aqui na Terra, aonde é que ele ia viver? Né? Ele ia ficar em Israel, ou na América, ou na Europa, né? Então, quando ele fala assim, olha, é melhor que eu vou, porque se eu voltar para o Pai, eu posso mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a grande diferença do Espírito Santo, é que ele pode viver em todos nós. Não tem limite. Ele não está assim só num lugar no mundo. O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de ti, está em todos que aceitam o Espírito Santo dentro deles. Então, nesse sentido, é uma bênção ainda maior, porque nós podemos estar diretamente conectados com Deus. Eu creio que, ao ouvirem bem o que Jesus estava dizendo, eles começaram a entender e a se convencerem de que realmente era o melhor para eles. Tanto é que Jesus, ao mesmo tempo que ele estava indo para o Pai, ele já havia feito uma promessa, falando que iria preparar lugar para eles. Já nós, como estudamos no capítulo 14 de João, Jesus já havia prometido que ele iria preparar lugar e quando estivesse preparado ele voltaria. E agora ele diz que ele vai deixar o Espírito Santo enquanto ele não volta, enquanto ele estaria no céu, se preparando lugar para cada um de nós. Então, realmente, como você diz, pastor, a presença do Espírito Santo, ela faria uma diferença muito mais ampla, podendo agir no coração, na mente de qualquer pessoa ao redor do mundo, em todos os lugares. E isso é muito importante, porque há muitas pessoas que, se não falam, pelo menos pensam assim, que seria tão bom se Jesus ainda estivesse aqui na Terra. Né? Meu pai está doente, ou minha esposa está doente. Se Jesus estivesse aqui, podia ir para casa e curar e fazer um milagre. Né? Mas o que nós temos que entender é isto. Deus o Pai é Deus. Jesus também é Deus. O Espírito Santo também é Deus. E tudo o que Jesus fez aqui na Terra, o Espírito Santo também pode fazer. Né? E o Espírito Santo está conosco agora, está dentro de nós. Se nós temos a mesma fé em Jesus com o Espírito Santo, os mesmos milagres, as mesmas bênçãos, tudo, o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. É só crer. Temos que ter fé, temos que acreditar em Deus, no milagre, no Espírito Santo. E aquilo que nós queríamos que Jesus fizesse, o Espírito Santo pode fazer. Nós temos que entender isso. Então, em outras palavras, a presença do Espírito Santo seria a presença de Jesus. Exatamente. Que maravilha. Da mesma forma, assim, quando Jesus veio aqui à Terra, Jesus fala, eu estou aqui representando o Pai. O Espírito Santo é a mesma coisa. O Espírito Santo vem dentro de nós como um representante de Jesus. Né? E da mesma forma que tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus fez foi pelo Pai, o Espírito Santo é o mesmo. Tudo que o Espírito Santo fala para nós, tudo que o Espírito Santo quer que nós façamos, o poder dele é o mesmo de Jesus. E é isso que Jesus está a tentar dizer, olha, é bom que eu vou, é bom que eu volte para o céu, porque assim eu posso viver pelo Espírito Santo em cada pessoa. Não vou ter assim, não vou estar assim dentro de Jerusalém ou aqui, eu posso estar no mundo inteiro por causa do Espírito Santo. Isso é muito confortante para nós, não é? Saber que nós podemos ter a presença de Jesus conosco, onde nós podemos receber a sua guia, a sua direção,
a sua presença, a força e a esperança que todos nós temos em meio aos nossos desafios, às lutas, às provações que nós temos como cristãos, que é o que estudamos no estudo anterior. E dessa maneira nós podemos ser fortalecidos para continuar servindo a Jesus enquanto aguardamos a volta dele na segunda vinda. Né? Então, é maravilhoso nós entendermos isso, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o que ele representa para cada um de nós. Exatamente. O interessante é que Jesus aqui nesse texto, ele fala de maneira específica sobre a obra do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo. Então, nós vamos ler o que nos diz aqui no capítulo 16 de João, versos 8 a 11. Aqui nós temos Jesus explicando qual seria o trabalho específico do Espírito Santo. Eu creio que assim nós podemos entender um pouco mais o trabalho dele, o que ele representaria para cada um de nós. Eu vou ler então o que nos diz a palavra. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Uau, nós temos aqui o trabalho do Espírito Santo, qual é o trabalho principal dele. E Jesus, ele já falou antecipadamente para cada um de nós o que o Espírito Santo faria ao representá-lo aqui neste mundo. Convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que seria, então, esse trabalho do Espírito Santo, convencendo o mundo, convencendo as pessoas, convencendo do pecado, por exemplo? O que significa isso? O que é interessante não é um novo trabalho. O Espírito Santo simplesmente vai continuar o trabalho que Jesus começou aqui na Terra, né? Quando Jesus veio aqui na Terra, qual foi a mensagem dele? Olha, tem pecado neste mundo. Quando vocês não estão a seguir as leis de Deus, quando vocês estão fora do amor de Deus, isso é pecado. E ele estava a tentar trazer o povo para trás, da mesma forma de João Batista, né? A pessoa tem que ser batizada para ter aquela transformação, morrer do ser do pecado para ter uma nova vida. Então, o Espírito Santo simplesmente está a continuar, né? O mundo está cheio de pecado. A justiça está com Jesus, né? Quando Jesus esteve aqui neste mundo, ele nunca recebeu justiça, né? Tudo que ele sofreu não era justo, porque ele era perfeito. Nunca machucou ninguém, nunca matou ninguém, nem falou mal de ninguém. Por que é que ele ficou na cruz, então? Isso não é justiça. Mas ele ao lado do Pai outra vez, e sim, isso é justiça. E o que o Espírito Santo quer fazer, que também é o que Jesus estava a fazer, é da mesma forma que eu vou estar no lado de Deus, vocês também podem ficar no lado de Deus, mas com justiça. Se vocês transformarem a vida, se vocês aceitarem a vida que eu quero dar para vocês, o Espírito Santo que eu quero dar para vocês, vocês podem receber a mesma justiça que eu também vou ter, que é estar ao lado de Deus, né? E finalmente, juízo. Por quê? Porque a razão que nós temos aqui pecado neste mundo é por causa de Satanás. É só ler o começo do livro, né? Foi ele como um serpente que tentou a Eva e Adão e Eva caíram. Isso foi por causa de Satanás. E um dia vai haver um juízo. Um dia Satanás vai pagar pelo pecado dele. Infelizmente, há muitas pessoas que também vão pegar esse preço. Não porque eles não têm opções, eles têm. Qualquer pessoa que aceita Jesus não é preciso pagar esse preço. Mas vai haver pessoas que rejeitam a Deus, que vão sofrer a mesma consequência do que Satanás. É uma verdade essa atuação do Espírito Santo.
e trazendo todo esse trabalho, uma continuação do trabalho de Jesus de maneira assim bem ampla e ao mesmo tempo específica no coração de cada pessoa. A Bíblia diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E o Espírito Santo, então, é aquele que vem nos ajudando, nos guiando. Quando nós tomamos um caminho errado, ele que vem através da nossa consciência dizendo, olha, você não deve fazer isso, você precisa colocar a sua vida em ordem, você não precisa seguir esse caminho. Você está prejudicando a você, aos outros. Então, ele é essa voz que fala a nossa mente, nos convencendo do pecado. Exatamente. E, ao mesmo tempo, nos mostrando a justiça de Jesus, uma justiça perfeita e o único que pode nos perdoar, nos alcançar, não é isso? Então, esse é o trabalho do Espírito Santo, é agir em nós e nos conduzir, nos guiar no caminho certo. Se nós estivermos com o coração aberto, dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo, nós podemos, então, andar num bom caminho, no caminho que leva à vida eterna. Mas se rejeitarmos... Assim, com palavras bem fáceis, Jesus veio aqui à Terra para nos salvar. O Espírito Santo também veio aqui à Terra para nos salvar. Né? Nós estamos a usar muitas palavras aqui, mas no fim é isso. Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles estão a fazer tudo o possível para nos salvar. Mas a escolha é nossa. Ele nunca vai forçar. Satanás força, né? Ele entra as pessoas. Deus não. Deus dá uma chance, abre a porta e depois fala assim, ou podes entrar ou podes rejeitar. Mas a salvação está aqui. Deus, o Pai, abriu a porta. Jesus abriu a porta. O Espírito Santo também está a abrir a porta. E cada um de nós podemos entrar por essa porta. Podemos ser salvos. No fim das contas, a escolha é nossa. Exatamente. Nós precisamos entender que precisamos de Deus, da direção de Deus, que precisamos ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus e a voz do Espírito Santo, a nos guiar, nos conduzir. Realmente, Ele fez e continua fazendo tudo para a nossa salvação. Amém. E louvado seja Deus que o Espírito Santo está entre nós, fazendo esse trabalho maravilhoso de nos ajudar a chegar lá, neste lugar maravilhoso que Jesus está preparando para cada um de nós. Amém. Então, é muito importante nós lembrarmos disso, desse trabalho maravilhoso do Espírito Santo e sermos sensíveis a Ele. Abrirmos o coração, ouvirmos a Sua voz, porque Ele representa Jesus e é o único que pode continuar nos guiando, nos conduzindo nesse momento. É aquela conexão com Deus, né? Muito bem, nós vamos ler um pouquinho mais do capítulo 16. Vamos ler aqui os versos 12 e 13. Tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Então, nós temos aquela continuação, né? Ele vai continuar com aquela mensagem de Jesus. Não é só a mensagem dele, mas é a mensagem de Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu achei interessante, pastor, que Jesus ele disse, olha, eu tenho muito que dizer para vocês, só que vocês não podem suportar. E aí basicamente ele disse que o Espírito Santo é que falaria o restante da mensagem, que continuaria esse trabalho que ele continuou. Foi exatamente o que aconteceu, né? Lá no Pentecoste, aí quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a entender a história maior. Não é só este mundo, não é só Israel. Isto é salvação, isto é, assim, tirar o pecado do mundo, do universo. Então, finalmente, eles, por causa do Espírito Santo, conseguiram entender. Sim, ele disse que o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. Exatamente. Então, na verdade, Jesus, ele preparou o mundo, ele preparou os discípulos para que eles pudessem, então, cheios do Espírito Santo, levar a mensagem, compreender a mensagem completa e transmitir, chegando até nós. E nós estamos a viver num mundo agora que a verdade é bem difícil de achar.
E aqui Jesus está a dizer, olha, se vocês querem a verdade, precisam do Espírito Santo. Vocês têm que estar ligados com Deus, porque Deus é que é a verdade. Quando vocês têm o Espírito Santo, aí sim, vocês vão saber a verdade, vão saber o que é real, o que não é real. Então, se era importante nos dias dos discípulos, ainda mais agora a necessidade de ter o Espírito Santo na nossa vida. Eu sou testemunha, pastor, de como o Espírito Santo ele realmente faz esse trabalho. Eu conheci pessoas que nunca ouviram falar a respeito da verdade, dos ensinos da Palavra de Deus, mas elas buscaram, foram guiadas pelo Espírito Santo para ir até a Bíblia e ali, mesmo sem entender, elas foram aos poucos compreendendo, o Espírito Santo os guiou em toda a verdade, de maneira que eles não receberam nenhum estudo bíblico, porém o próprio Espírito Santo os conduziu à compreensão dessa verdade. Exatamente. Muito bonito, não? É assim que Deus trabalha. Muito bem, vamos ler os dois últimos versos aqui desta parte que fala do trabalho do Espírito Santo, versos 14 e 15. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tão lindo, né? A maneira que eles estão tão unidos, né? O que é do Pai é meu, o que é meu é do Espírito Santo. Está tudo assim ligado. E quando nós vemos assim a criação do mundo, os três estavam lá. Quando é para salvar o mundo, os três estão lá, né? Tudo o que Deus faz é sempre os três trabalhando juntos, unidos, aquela força do né? Que Deus também quer criar entre nós, entre o ser humano e Deus. Sim. Também quer criar essa unidade, essa força. Na verdade é uma continuidade desse trabalho. Eu me lembro no capítulo 15, quando nós estudamos, Jesus disse que o Pai seria glorificado através da presença de Jesus, através do Filho, e agora nós vemos que Jesus está falando do Espírito Santo, Ele me glorificará. E podemos continuar essa sequência dizendo que quando nós aceitamos a presença de Jesus através do Espírito Santo, nós glorificamos não só ao Espírito Santo, mas ao Filho, Jesus e ao Pai. Exatamente. E a nossa vida vai ser realmente um testemunho, né? Exatamente. É isso que Deus quer de nós. É a vida que Deus quer dar para nós. É uma vida abençoada, é uma vida unida com Ele. Que maravilha, não é? Que mensagem maravilhosa. Mostrando a importância de nós estarmos abertos para que o Espírito Santo possa fazer o trabalho em nós e nós possamos assim glorificar ao Pai, ao Filho e ao próprio Espírito Santo. E é interessante porque o Espírito Santo é Deus, que quer dizer que o Espírito Santo é o poder maior do universo e Deus quer nos dar assim. Sim. Que bênção, né? Que maravilha. Então, que Deus abençoe a todos nós, não é, pastor? Que Deus abençoe a todos nós, que possamos ter o coração e a mente abertos ao Espírito Santo, para que Ele possa fazer essa obra. A obra que Jesus disse que Ele faria, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe você, que você tenha sempre o coração aberto e que, com o coração aberto, o Espírito Santo ele vai ter liberdade de fazer a obra em você, transformando o seu coração, alcançando a cada um dos seus pensamentos, dos seus propósitos e transformando, guiando realmente a vida, não é isso? Amém. De acordo com o propósito de Deus. É aquilo, Deus quer transformar a nossa vida. Todo o ser humano que está a sofrer agora, que está infeliz, que não tem nada, Deus está a dizer, olha, eu posso dar uma vida melhor. Eu posso dar um futuro. Eu posso dar uma vida de amor, de esperança, de paz. Está aqui na minha mão, é só pegar. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe a cada um de nós, abençoe a cada um de vocês que estiveram conosco no estudo de hoje. Nós vamos pedir a bênção de Deus, a presença dEle, a atuação do Espírito Santo na sua vida. Que você esteja aberto para permitir que Ele faça essa obra completamente, guiando em toda a verdade, salvando a sua vida, mostrando o caminho
para o céu. Deus abençoe a todos nós. Vamos orar juntos. Maravilhoso Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, por esse trabalho maravilhoso do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque Ele está entre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que nós tenhamos um coração humilde, um coração aberto, para ouvir a Sua voz, ouvir, Senhor, a palavra de Deus, a mensagem de Jesus, e entender que a presença do Espírito Santo é a presença de Jesus em nosso coração e em nossa vida. Abençoe todos os nossos amigos que precisam ser guiados, abençoados também na sua vida. Ajude o Senhor a estarem abertos para que o Espírito Santo os guie em toda a verdade. Colocamos, Senhor, cada um dos seus filhos em Tuas santas mãos, pedindo essa graça e a bênção da Tua presença constante. Nós te pedimos com o nosso coração agradecido, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós falamos sobre o Espírito Santo, que dá esperança para nós. Se vocês querem aprender mais sobre isso, nós temos esta revista aqui, que tem uma parte que fala sobre a esperança humana e esperança bíblica. Para receber esta revista é só nos contactar com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco no programa de hoje. Quero agradecer também ao pastor Steven Couto. Obrigado. Foi muito bom estarmos juntos estudando esse tema maravilhoso do amor de Deus e do fato dele ter enviado o Espírito Santo para estar conosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Na próxima semana estaremos novamente aqui estudando a Palavra de Deus. E até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.